Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos iniciando a campanha da fraternidade desse ano de 2025. E a campanha da fraternidade nos propõe fraternidade e ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom. Esse texto base, como o próprio nome diz, ele nos dá uma base para a reflexão. E é importante, para quem tiver oportunidade, buscar dar uma lida, procurar ver assim as suas dúvidas e ver de que maneira que esse texto base responde às questões. Para o encontro das famílias, ou então o seu encontro com Deus nesta quaresma, então a Diocese de Santo André editou esse livreto, Fraternidade, Ecologia Integral, Campanha da Fraternidade. 4 encontros de reflexão, de debate, de aprofundamento e a Via Sacra também. Isso está à disposição de todos no grande ABC. Aqui na nossa paróquia, a paróquia São Bento, também temos esse livrinho. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para o texto base, que ele nos ajuda a compreender de onde surgiu essa questão da fraternidade, ecologia integral. E aí vamos lembrar da Laudato Si, é uma encíclica do Papa Francisco, onde ele reflete sobre o mundo, sobre o meio ambiente, sobre cuidar da nossa casa comum e o planeta Terra. Então veja que, a partir daí, nós vamos tendo um olhar mais cuidadoso sobre os textos que falam sobre isto na Bíblia. E a partir daí nós vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. É muito interessante, porque está ali há tanto tempo e a gente não para refletir. Veja, quando diz que no 7º dia Deus viu que tudo era muito bom, significa que então Ele mesmo abençoou a obra da criação. Eu costumo dizer sempre, a Bíblia não diz como foi criado, isso a ciência deve tratar. A Bíblia nos fala quem criou. E aí é Deus. Então, Deus Criador criar. Agora depois, a ciência vai nos explicar como é que, a partir das leis da natureza, surgiu tudo o que temos. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, quando nós falamos de ecologia integral, quando nós falamos que Deus viu que tudo era muito bom, é importante lembrarmos disto, que Gênesis 1 vai descrevendo os 7 dias. Primeiro dia é a luz, porque sem ter uma luz, nós não enxergamos direito. Então Deus já desde o início quis que tivéssemos uma luz para enxergar toda a realidade. Segundo, a água. E aí ele separa a água do céu e a água da terra, exatamente para mostrar a importância da vida. Nós sabemos que sem água não pode haver vida, não tem vida. Depois ele cria todos os animais, exceto o homem, que ninguém contesta que o ser humano é um animal também. Mas
Para os outros animais, ele deu um hálito de vida. Para nós, ele dá o sopro de vida, o chamado ruá, que significa o espírito. E assim ele nos torna a imagem e semelhança dele. É muito importante nós lembrarmos disto, porque o ser humano, então, tem uma dignidade. Os outros animais não têm. Aqui é o ponto agora importante. Os outros animais terão dignidade se o ser humano permitir. E é por isso que então cabe a nós cuidarmos de toda a obra do Criador como se fosse o próprio Deus. Veja quando ele diz: crescei, multiplicai, dominai a terra. Dominai vem de dominus. Dominus significa o Senhor. Crescei, multiplicai e trate toda a obra da criação como se fosse Deus em pessoa cuidando disso. Agora, na medida em que eu não desempenho esse papel, eu não permito que os animais tenham dignidade. Na medida em que eu cuido da obra do Criador, as plantas, os animais e toda a obra da criação passam a ter dignidade. Veja como é interessante, no capítulo 2 do livro do Gênesis, ele vai dizer que todo o jardim do Éden, ele é fruto de 4 rios. Tigre, Eufrates, também o Nilo Azul e o outro. Ora, é muito curioso perceber que eles partem, ao escrever o texto da Bíblia, eles partem daquilo que eles acreditam e que julgam importante. E é importante perceber que esses 4 rios é o que mantém a vida até hoje nesses locais. Ora, então é de se esperar que para o Brasil, estou transportando para nós hoje, nós deveríamos de ver como obra do Criador o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, o Rio Paraná e tantos outros rios que mantêm a vida no Brasil. Mas não, a gente não vê como obra do Criador. E, portanto, nós não respeitamos os rios. E ao não respeitar os rios, é preciso que haja uma outra proposta, então. Então, se eu não respeito os rios, eu não respeito quem vive dos rios, eu não respeito tudo aquilo que tem vida dentro do rio, eu não respeito a obra do Criador. É muito interessante porque nós vamos também ver no texto base aquilo que é dito sobre as pragas do Egito. Quando é que as pragas do Egito começaram? Exatamente no momento em que o faraó não ouviu a voz de Deus, mas decidiu realizar a sua vontade. Então é aí que houve o desequilíbrio. E aí você tem a praga dos mosquitos, a praga das rãs, você tem a praga dos gafanhotos, e você tem a maior praga de todas, a morte dos primogênitos. Ou seja, quando nós pensamos nos primogênitos, nós pensamos sempre só no primeiro irmão nosso. Mas não é assim. Você tem a morte daqueles que dão vida, que mantêm a vida. Porque o primogênito é aquele que vai dar sequência àquela escala de vida. Então, quando você mata, por exemplo, o leão mais velho, que é o primogênito, você está quebrando toda uma cadeia. Quando você mata uma onça mãe que gera filhotes, você está quebrando toda uma escala.
E é por isso que, então, vai se falar que se pode caçar, na Bíblia diz isto, mas nunca a mãe que está amamentando. Porque senão você quebra o ritmo, você quebra a escala de vida. Então veja que a Fraternidade Ecologia Integral, este ano, é uma proposta de mudança de mentalidade. De tal maneira que, então, o convite é para todos. Faça a campanha da fraternidade deste ano. Procure se inteirar. E procure, por meio do texto base, também verificar os fundamentos a partir dos quais foi elaborado esta proposta de reflexão para a Quaresma. Uma boa Quaresma a todos, que Deus nos ajude a fazer desses 40 dias uma caminhada de reflexão e de conversão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Até a próxima, Deus abençoe.